né? Refletindo um pouco sobre o pensamento político, vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais a questão do termo esquerda, direita, centro, tá bom? Muito bem. Para começar, o termo esquerda, direita e centro, no espectro político, só faz sentido a partir da Revolução Francesa de 1789. Antes não tinha esquerda e direita, né? Era todo mundo súdito, não tinha cidadania, não tinha discussão política. Aí, numa das fases da Revolução Francesa, os deputados que se sentavam à direita, todo mundo ali era revolucionário, né? Mas os deputados que sentavam-se à direita da mesa de trabalhos, ali na sala de reuniões lá da Convenção Nacional, eram os girondinos, né? Eles eram, então, pessoas que representavam a burguesia comercial, né? Que queria mudanças, mas queria mudanças mais lentamente, né? Mudanças que beneficiassem mais os estratos ricos da sociedade. Enquanto que a turma que ficava à esquerda da mesa de trabalhos era a turma dos jacobinos, né? Lá do Robespierre, que era uma turma mais ligada aos interesses das camadas populares, né? Isso, a galera do povão, a galera que queria ali todo mundo do terceiro estado e os que estavam à esquerda, mais vocês lembram, né? 3 estados, clero, nobreza e povo, e o pessoal mais à esquerda associado às ideias progressistas que queriam mudanças mais rápidas, mudanças mais céleres lá no sistema político francês. E no centro estava a turma que às vezes votava com os girondinos, às vezes votava com os jacobinos, dependia da pauta, dependia do interesse, como é hoje em dia o centrão aqui no Brasil, né? A turma que agora está apoiando Jair Bolsonaro e que já apoiou Temer, e já apoiou Dilma, e já apoiou Lula, eles sempre apoiam quem está no poder durante um certo tempo. Eles não vendem o apoio deles. Eles não, só um minutinho aí. Eles não vendem o apoio, eles alugam. O centro, esse centro era composto por, vamos lá, nobres que tinham entrado na Revolução no último momento, tinham embarcado no bonde da Revolução naquele último momento, sabe? Quando já não tinha mais como permanecer o absolutismo. Pessoas ligadas ao clero, ex-clérigos, né, como o Abade Seye, por exemplo, que tinham deixado a batina para entrar para a política. Elementos da alta burguesia, banqueiros, financistas, né? Então, essa turma, assim, revolucionários de última hora, né? Pessoas que queriam surfar a onda certa num momento de grande instabilidade política, ficavam ali no centro. O pessoal da esquerda, isso, o pessoal do centro quer sempre surfar uma boa onda, entendeu? Então, quem que está com mais aprovação aí? É o Lula. Eu estava lendo no jornal de domingo que o pessoal do Centrão já está dizendo que não vai apoiar Bolsonaro na reeleição, não. Alguns deles estão pensando em apoiar outros caras. Sei lá. Né? Eles eram ministros da Dilma e estavam trabalhando pela derrubada da Dilma. Então, o centro do espectro político é assim. Né? Eles são desse jeito. Muito bem. Aí o Brasil é assim, né, gente? Enquanto nós tivemos 42 partidos políticos no Brasil, vai ser desse jeito. Muito bem. Aí, o pessoal que ficava na direita, assim, tinha uma arquibancada, eles sentavam, né, na arquibancada, os jacobinos da esquerda sentavam ali, os jacobinos, por isso eles eram chamados de montanheses, que eles ficavam naquele lugar mais alto. A turma da direita ficava numa área chamada de planície. E o meio
era meio que para baixo, assim, sabe? Onde estava a turma do centro, essa sala era toda esquisita. E o meio ali era onde ficava essa turma que era chamada de pântano. Pântano. Então tinha à direita a planície, o centro o pântano e à direita a planície, o centro o pântano e à esquerda os montanheses. Muito bem. A partir do século XIX, vêm as ideias do marxismo e depois do leninismo, né? Marxismo-leninismo, que veio desencadear lá a revolução na União Soviética e tal, e começou a falar num processo revolucionário, começou a se apropriar de algumas pautas mais radicais de direita. E ao radicalismo de esquerda, oh meu Deus, ao radicalismo de esquerda correspondeu também o radicalismo de direita, né, com o fascismo. Então você pega, por exemplo, aí os primeiros 30 anos que nós estamos estudando do século XX, a direita, a parte conservadora da sociedade, né, que quer que as coisas fiquem como estão, vai lá para o lado do fascismo, o nacionalismo e tal. Enquanto que a turma da esquerda, o internacionalismo, que se dedica mais à questão da luta de classes, à igualdade, etc., etc., vai para o lado do marxismo. Depois, assim, é preciso entender também o seguinte. Vamos lá, terceiro passo. Terceiro passo. As práticas capitalistas vão mais para o lado da direita, da burguesia, e as práticas socialistas mais para o lado da esquerda. Aí tem um problema. Ponto. Aí tem um problema sério. Nenhum sistema até hoje conseguiu alocar recursos escassos de forma ótima, melhor do que o capitalismo. Só que o passivo disso é uma grande desigualdade social. Nenhum sistema conseguiu reduzir tanto as desigualdades quanto o socialismo, só que sem a eficiência econômica do capitalismo. Para tentar responder a isso, na Europa, do pós-guerra, passando essa polarização, fascismo, comunismo, surge na Europa, surge não, né? É requentado na Europa, reaparece na Europa um sistema chamado de social-democracia. Social-democracia, que defende um sistema capitalista que aloque de forma ótima os recursos públicos com um estado de bem-estar social que garanta um nível mínimo de dignidade para a população. E isso dá certo, é um bom acerto, eu acho. Nos anos 50, 60, 70, até os anos 80. Nos anos 80, choque do petróleo, Guerra Fria e tal. Nos anos 80, até os anos 80, a Europa e Estados Unidos dominaram o panorama econômico, industrial, tecnológico sem dificuldade. A partir dos anos 80, nós temos a emergência da Ásia. Japão, Coreia do Sul, né? Tailândia, Hong Kong, Taiwan, os tigres asiáticos ali, e a emergência da portentosa China, da poderosa China. Né? Para responder ao desafio de garantir a competitividade, Europa e Estados Unidos se voltam para o neoliberalismo, que é a redução do tamanho do Estado, a retomada de pautas conservadoras e tal, que eles já estão abandonando também. Basta ver aí o plano Biden agora, né, de injetar dinheiro na economia e fazer os Estados Unidos renascerem e distribuir vacina. Né? O Brasil vai receber, acho que 3 milhões de vacinas, né, de doses que estavam perdendo a validade lá nos Estados Unidos, né? Está sobrando, eles vão doar 3 milhões de doses da vacina Janssen para a gente, enfim. Então é o plano Biden que está surgindo agora. O neoliberalismo, né, aqui no Brasil, nós viramos neoliberais
sem sem termos sido beneficiados pelo estado de bem-estar social, né, que garante assim, assistência para a população, a saúde, habitação, alimentação, etc, etc. Né, é daquelas demandas reprimidas que nós temos do século XIX, XX, XXI, que eu falei agora há pouco na aula de geografia. E nós vivemos, então, essa questão agora, né? Como o que interessa discutir é economia do conhecimento, é redistribuição de renda e terra, é atender às demandas do século XIX, XX, XXI, a nossa esquerda, atenção, de novo, direita e esquerda, a nossa esquerda, vamos chamar de campo da esquerda, PT, PSOL, PCdoB, né? São os mais à esquerda. Eles não estão conseguindo elaborar um projeto que nos dê uma resposta adequada para os desafios dessa política para o século XXI. E a nossa direita, que eu não sei, não sei muito bem, Jair Bolsonaro, o grande representante da nossa direita, ele se diz de direita, é Jair Bolsonaro, ele se diz de direita, tá? Não sou eu, é ele. Eles não têm nada para apresentar, eles não têm um projeto para apresentar, porque outros países estão abandonando o neoliberalismo já. E eles estão só privatizando, vendendo, reduzindo, entregando controle de petróleo, energia elétrica, vão privatizar a Eletrobras, né? Para iniciativa privada, para investidores estrangeiros, enfim. A questão ambiental está um desastre. Então eles discutem a pauta moral, a moralidade. Rapaz, então. Então eles ficam discutindo ali a questão da moral. Eles falam, eu sou contra a pedofilia. Claro que você. Quem é a favor da pedofilia? Ninguém é a favor da pedofilia. Acho que nem o pedófilo é a favor da pedofilia. Ele é um doente mental, sei lá. Né? Eu sou contra a pedofilia. Eu sou contra o estupro. Claro, eu também. Todo mundo é contra o estupro. Até o estuprador é contra o estupro, porque quando ele vai preso, ele, né, pelo amor de Deus. Então, como eles não têm nada para mostrar de projeto para o país, de solução para o problema, os grandes, os dramáticos problemas que nós temos, eles vêm com a pauta da moralidade. Mas só vamos lembrar que eles representam o que há de mais atrasado aí, né, pessoal? Então, nem a esquerda nem a direita tem, nesse momento, uma solução para o Brasil. O que exige dos brasileiros racionais uma convergência, talvez, para o centro, tá vendo? Encontrar alguém que consiga ter, pelo menos, um projeto que equilibre justiça social com capitalismo. Justiça social com capitalismo. Não tem outro modelo. Então, é esse problema. Só que em outros países, a direita, aí a gente vai entrar naquilo que a Monique perguntou sobre liberalismo, liberais. A direita, ela tem pautas que defendem liberdade de expressão, liberdade de reunião, de religião, respeito às instituições. O primeiro-ministro da Inglaterra é de direita, o Boris Johnson. O primeiro-ministro da França, o Emmanuel Macron, é de direita. Aquela da Alemanha, Angela Merkel, é de direita. Tá? E nem por isso são trogloditas, violentos, milicianos, nada disso. Então, ser de direita, uma direita racional, liberal, progressista, não é pecado. Sejam de direita. O Dória, não é? Quem quiser ser de direita, ótimo, mas discuta, sabe, de uma maneira racional, respeitosa, aprenda com o outro. Quem quer ser de esquerda, aprenda com o da direita. Né? Você tem que tirar a política desse campo que ela foi agora, que é esse campo do ódio, esse campo da exclusão, né? Esse campo do, olha, eu não vou falar com você porque você é negacionista, aí eu não vou falar com você porque você é lulopetista. É preciso acabar com isso aí. O Brasil está dividido. É preciso
parar com isso, né? E talvez essa terceira via, esse nome de convergência, surja, né, daqui para frente, daqui até 2022, ano que vem, temos eleições presidenciais, talvez esse nome de convergência surja. Mas quem não quiser, só vê as pesquisas de opinião pública hoje. Quem está em primeiro, me parece que é não sei, vamos dizer assim, entre primeiro e segundo estão entre Lula e Bolsonaro, né? Então, respondendo a sua pergunta, nesse momento, entre primeiro e segundo lugar estão Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. Tá? Quer dizer, o Brasil realmente está optando pela oposição extremada, né? A terceira via ainda não se colocou, né? Então é basicamente esse o processo aí de isso, né? E não avançamos, né? E não avançamos. Em vez de avançar, a gente vai recuando, né? Bom, se bem que se a gente voltar para 2018, tá bom também. O problema é que nós estamos voltando para a Idade Média hoje em dia, né? Quando o Brasil nem existia enquanto entidade política, né? Então, e são os 30% a favor do Lula também, né? Nós temos 30% de cada lado. Só que sobram 40% aí que precisam se definir ou se unir, enfim, não dispersar essa votação aí, né? Votar em Daciolo, votar no hipopótamo cacareco, né? Você sabe que uma vez aqui no Brasil, quando o voto era escrito, teve muita gente que votou no cacareco, né? Em 1984, eu me lembro que teve uma candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro, lançada pela turma do Cacete Planeta, que era um programa humorístico aí, eles tinham um jornal na época, o Planeta Diário, que era um jornal também satírico, e eles usavam essas publicações para fazer uma campanha de protesto contra os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro em 84. E eles lançaram como candidato a prefeito do Rio de Janeiro o Macaco Tião, que era o chimpanzé lá do Rio de Janeiro, do zoológico do Rio de Janeiro, o chimpanzé. Então eles faziam camisetas, um voto pela evolução para prefeito Macaco Tião, né? Se você quer macaquice, vote em um profissional, enfim, né? Não vote em quem pula de galho em galho, vote no Macaco Tião, coisas assim. E ele teve muito voto. As pessoas votavam lá, Macaco Tião, né? Ele teve voto pra caramba. É claro, por isso que o que vale são os votos válidos, né? Falando até uma coisa meio óbvia, o que vale são os votos válidos e não os votos de protesto, etc. Então, esses arquétipos esquerda, direita, centro, extrema esquerda, extrema direita, eles estão nessa situação, né? Eles vêm daí e têm esses significados todos que nós estamos analisando dentro desse processo. É sempre bom você pensar assim numa régua, né? Direita, lado da direita, os fascistas, lado da esquerda, os comunistas. E pensar nessa régua, aonde esse candidato se coloca, né? O extremo comunismo, que não é o PT no Brasil, né? Você pega as bandeiras do PT no Brasil, em outros países elas seriam de centro-esquerda, né? Então, que tem problemas aí para a gente pensar, né? Então, o problema é que aí é que tá. Fala coisas inteligentes, ele não é burro, ele é folclórico, né? Mas não é com Cabo Daciolo que nós vamos superar a dicotomia Lula-Bolsonaro. Eu não sei com quem, não vou falar no meu voto, tá? Mas não é com Cabo Daciolo, com certeza, que nós vamos superar essa dicotomia, né? Pois é. Então, é por aí o nosso discurso, tá bom? Bem, isso posto, vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre o nosso querido Maquiavel. Um pouquinho só, não vai dar para falar muito hoje dele. Também não tem problema, que nós estamos adiantados com a matéria e tal.
Olha aqui, ó. Nicola Machiavelli. Nicolau Maquiavel. Olha, até que ele tinha uma cara de bonzinho, olha aí, ó. Hã? Vejam, eu queria de novo que vocês notassem, quando a gente estuda a filosofia, a gente fala, Platão pegou a época, desde Sócrates, né? Sócrates, Platão, pegaram a época da, da, da decadência da democracia ateniense, né? A cidade-estado em crise. Da mesma forma, Maquiavel. Maquiavel escreve no momento de grande crise das repúblicas italianas renascentistas. Vocês estão numa fase já, vocês são alunos de altíssimo nível, você já tem que juntar as coisas. Lembra, pessoal, quem viveu nessa época aqui, ele nasceu em 69, tá? Ele nasceu em 69. Então, quando ele nasceu um pouquinho depois, em 1488, né? Então, 69, 79, quando ele tinha 19 anos, Bartolomeu Dias encontrou um caminho alternativo para as Índias. Lá nas grandes navegações. Também, em 1492, Colombo chegou à América. Em 1500, Cabral chegou ao Brasil. Tudo isso está acontecendo durante a vida do Maquiavel, tá vendo? Professor, e daí? E daí que a Itália deixou de ganhar aquela dinheirama que ganhava com o comércio com o Oriente. As cidades de Florença, Milão, Veneza, não é? Durante esse período da vida de Maquiavel, estão perdendo seu poder. E ele está olhando isso. Ele está olhando a Itália se enfraquecer. Ele está olhando a Itália ficar mais pobre. Ele está olhando as cidades italianas lutando uma contra a outra e se enfraquecendo mais ainda, porque elas tinham que disputar o mercado que estava sobrando. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A Itália sendo invadida pela França, pela Espanha. O Papa, nessa época, lembra? Sofrendo lá já os primeiros ataques da reforma protestante. Então, um período muito complicado, o período em que Maquiavel escreve. E o pior, ele era diplomata de Florença, então ele conhecia os bastidores da política. Já pensou conhecer os bastidores da política? Que coisa nojenta que deve ser. Né? Ele vai partir da experiência concreta do tempo dele. Ó. Ele era amigo de Lorenzo o Magnífico, da família Medici, os Médicis, uma família poderosíssima dessa etapa da vida italiana, e que também, embora poderosa, inteligente, não vai conseguir impedir a decadência da Itália. Não vai conseguir impedir que a Itália deixe de ser importante. Lembra? Motivo pelo final do Renascimento, um dos motivos, deslocamento do eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico devido às grandes navegações. A fase tardia do Renascimento é Holanda, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, países que conseguiram fazer a sua centralização monárquica, fazer o seu absolutismo. E a Itália? A Itália toda dividida. A Itália dividida em repúblicas, estados pontifícios. A Itália só vai se tornar um país unificado em 1870. Então você não pode deslocar o cara da época dele, do contexto político que ele está vivendo. Você precisa considerar o momento histórico dele. O que ele está vendo?
E ali, dentro daquele conjunto de circunstâncias, lembra Baruch Spinoza? Eu sou eu, mas as minhas circunstâncias. Dentro daquelas circunstâncias, ele vai ver o que ele pode fazer. O que a Itália precisa hoje? A Itália precisa de um cara que una o país, una as várias repúblicas, acabe com essa briga de italiano contra italiano, que é o que Portugal, Espanha, França, Inglaterra estão fazendo. Estão acabando com as suas brigas para poder conquistar mercados, permanecer, prosperar, etc. Então, o que vale é efetivamente o objetivo, não o meio que você vai usar para chegar nesse propósito. Essa é a grande questão. Por isso que a gente brinca, né? Os fins justificam os meios, né? Como uma expressão maquiavélica. No sentido de que, se eu tenho como objetivo unir o país, vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Tá? Olha a Itália, ó. Olha a Itália, que desgraça. Dividida em reinos, ducados, repúblicas, estados da igreja. Precisava de alguém com pulso forte, punho forte, para unir a Itália toda. E é isso que ele propõe. E é isso que ele propõe nesse livro, O Príncipe. Vale a pena ser lido. Né? Napoleão disse que leu 2 livros na vida dele: A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e O Príncipe, de Maquiavel. Né? Então, para atender essa burguesia comercial, para que essa burguesia comercial tivesse foco, energia, poder para atingir um determinado objetivo, era preciso que houvesse uma união política da Itália. Por isso que ele dedica o livro a Lorenzo Magnífico também. Mas por que o livro é simples? Como eu disse, para que qualquer um possa ler e aplicar aquelas ideias. Totalmente baseadas na prática. Sem ilusão, sem fantasia, sem a ideia do poder vindo de Deus, sem a ideia do príncipe perfeito, sem a ideia de que as ações do príncipe devem ser ligadas à justiça, à ética, nada disso. O bom príncipe é aquele que conquista o poder e consegue mantê-lo. Ponto. Tá? E ele, para chegar nessa conclusão, analisa a história, sob o ponto de vista dele, desde Roma. Né? E ele diz que a história não ensina nada. A história não ensina nada. A história apenas se repete. Mudam os personagens, mas basicamente a história é a mesma. Né? Olha aí. Porque os homens se repetem. Tá? Olha aqui. A ordem sucede a desordem. Então temos ordem, desordem, ordem, desordem. É assim. Tá? E o príncipe deve interromper isso e fazer com que haja ordem. O bom príncipe é o que traz a ordem. Por que nós chegamos à desordem? Por que não tem que pensar em ética, pensar no príncipe perfeito? Porque não existe um príncipe perfeito. O príncipe vem da raça humana. E a raça humana, como dizia Hobbes, lembra? O homem, nessa mesma época, na Inglaterra, sem que um conhecesse o outro, aliás. Não se tem notícia de que Maquiavel e Thomas Hobbes tenham se conhecido, mas escreveram basicamente o mesmo sobre a natureza humana. Hobbes nos disse: o homem é lobo do homem. E Maquiavel disse: o homem é egoísta, ambicioso, ingrato, volúvel e tem paixões e desejos insaciáveis. Quanto mais você oferece, mais o homem quer. Hoje ele apoia um, amanhã ele apoia o outro. Quando você ajuda alguém, se alguém não reconhece que você ajudou, as pessoas são ambiciosas por vaidade, egoístas, ególatras, eu, só pensam em si mesmas. Então, dentro disso, não há como esperar um príncipe perfeito. Dentro disso, não há como fazer com que alguém se comporte de uma maneira X ou Y virtuosamente. O que existe é a realidade.
E é a partir dessa realidade da natureza humana que nós vamos traçar o fenômeno político. Tá? Então, ele se opõe, isso é uma característica do Renascimento, lembra? Ele se opõe à visão teocêntrica de mundo, né? É a ideia renascentista do antropocentrismo. Já que o homem é o centro de tudo, o homem também é o centro da política, não é mais Deus, para Maquiavel. Tá? Não tem nada de Deus, não tem nada de natureza, não tem nada de razão, né? O que tem é o desejo de oprimir, que vem dos grandes, e o desejo do povo de não ser oprimido. Talvez aqui, se você trouxer para o discurso marxista, nós estaríamos falando aí em luta de classes, né? Luta de classes. Ele está antevendo a ideia da luta de classes. E dessa luta de classes, da dialética entre os grandes e o povo, é que surgem os regimes políticos. Nunca, como desejava Rousseau, nunca de uma vontade geral, nunca do consenso. Os regimes políticos surgem do dissenso, do conflito. E quem é mais forte no conflito vence e impõe as suas ideias. Tá? Não existe nada que seja natural dentro da política, nada que seja baseado na razão humana, nada que seja baseado na vontade divina. Nada. Dentro da política, não. O que existem são homens em luta para dominar outros homens. Ponto. Ô, professor. Sim. Ele que defendia os 3 poderes também, não é? Montesquieu. Montesquieu, isso. Mas você não está totalmente errada na trilha que você está indo, não. Porque Montesquieu era leitor ávido de Maquiavel. Leitor ávido de Maquiavel. Então, o Maquiavel, aí no sentido inverso, ele defende a concentração de todo o poder nas mãos do príncipe. Tá? Porque ele é fruto da época dele, né? Não existe, então, um príncipe preocupado com o bem comum. Não existe vamos falar hoje, não existe um político que esteja preocupado com o bem de todos, com a justiça, com o comportamento ético. Não existe. Maquiavel, pela experiência dele como diplomata, percebeu que isso não existe. Tá? Não existe uma comunidade, não existe, comum. O que existe são pessoas que pensam diferente e se unem eventualmente aí para atingir um objetivo comum de autodefesa, alguma coisa assim. Então, uma política baseada nos conflitos. Tá? O objetivo da política é tomar e manter o poder. O bom príncipe toma o poder e mantém o poder. Olha lá. As qualidades dele. Tomar o poder e conservar. Né? Fazer o mal de uma vez, o bem aos poucos, porque a memória do mal é permanente, do bem é passageira, porque o homem é ingrato. O príncipe tem que ter fortuna e tem que ter virtude. Virtude são as qualidades para tomar e permanecer no poder. Ele tem que ser ganancioso, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser carismático. Né? Ele não deve ter vergonha de usar todas as ferramentas que estejam ao seu alcance. Fake news, mamadeira de piroca, kit gay. O príncipe tem que ter como único objetivo tomar o poder e, depois de tomar o poder, conservar esse poder. Entre ser respeitado e ser amado, é melhor... Perdão. Entre ser respeitado e ser odiado, é melhor ser respeitado. Entre ser amado e ser temido, é melhor ser temido. Porque o amor passa, né? O temor não. Tá? O temor não. Tá? E aqui as ferramentas que você deve usar, pode usar, porque o que interessa é manter o país unido.
Virtude e fortuna. Virtude, ferramentas, né? Não é o oposto à fortuna, é um complemento da fortuna. Fortuna, sorte, estar no lugar certo na hora certa. De que adianta você ter todas as qualidades para ser um grande presidente da República e morar em Chapuri, interior do Acre, e ninguém saber nada de você? Não adianta, não é? Você precisa ter virtude, ter as qualidades e estar no lugar certo, na hora certa e aproveitar as oportunidades que surgem. Né? Ser cruel ou ser generoso? Mentir ou não mentir? Tudo depende das circunstâncias. Ceder à vontade ou ser inflexível? Depende. Você não pode ter um comportamento só, segundo Maquiavel. Você tem que ser flexível. Você tem que ser igual o centrão. Às vezes vai para a esquerda, às vezes vai para a direita. Como dizia Getúlio Vargas, eu prefiro que me expliquem do que ter que me explicar. Tá? Olha lá. Ele deve mudar como a sorte muda. Então, Getúlio Vargas teve época que foi nazista, Getúlio Vargas teve época que foi comunista, tenentista, democrata, porque ele tinha um projeto de poder e, bem ou mal, ele cumpriu esse projeto. A fortuna favorece quem quer agarrá-la. A sorte favorece o ousado. Aproveite. A sorte se oferece para quem é ousado e quer tê-la. O comportamento do príncipe deve variar conforme variam as circunstâncias. Você não deve permanecer inflexível. Você deve se adaptar. Tá? Astúcia para se adaptar às circunstâncias e não se preocupar com questões, Deus vai me perdoar, eu quero ir para o céu, nada disso. Ele fala em dupla moral, inclusive. Você tem a moral do Estado e tem a moral do homem. A moral do presidente e a moral do cidadão. Elas podem ser diferentes, na opinião de Maquiavel. No final das contas, tudo o que interessa é garantir a eficácia daquilo que você está fazendo, os fins justificando os meios. Esquecer essa ideia de uma política sempre igual, eterna. Não. Você pode, ao contrário, fazer uma política que se desloque, né, no tempo, no espaço, de acordo com as circunstâncias históricas que você está vivendo. Por quê? No final das contas, um governo legítimo não é aquele em que o governante é odiado. Não, não. Também não é aquele em que um determinado grupo ou uma determinada pessoa manda no príncipe. Não, você não pode ser refém de ninguém. Nem refém de um grupo, nem refém de uma pessoa, que seria a eminência parda do poder, nem dos militares, nem dos fazendeiros. Você não pode oprimir demais o povo, senão ele se revolta. O príncipe legítimo é aquele em que ele serve ao povo e é superior aos grandes. Ele está acima dos grandes e do jeito dele, com essas coisas que eu falei, ele serve ao povo. Esse é um príncipe legítimo. Superior aos grandes e servidor do povo. Mesmo que o povo não entenda muito bem isso. Tá? Peguei 2 trechinhos só para a gente encerrar a aula, tá bom, pessoal? Um príncipe deve servir-se da natureza da besta, dos monstros. Deve tirar dos monstros a crueldade, as qualidades da raposa e do leão, a esperteza e a bravura. Pois este não tem defesa alguma contra os laços e a raposa contra os lobos.
Precisa, pois, ser raposa para conhecer laços, armadilhas, né? Conhecer as armadilhas. E ser leão para aterrorizar os lobos. Lobos aqui são os corruptos, né? Os caras que querem mandar no príncipe. Os que se fizerem unicamente leões, né, não serão bem-sucedidos. É preciso ser raposa também. Você tem que ser raposa e tem que ser leão, senão os lobos acabam com você. Outro trechinho para fechar. O que melhor souber valer-se das qualidades da raposa, a esperteza, a astúcia, se sairá melhor. Mas é necessário disfarçar esta qualidade. As pessoas têm que achar que você é menos do que você é. Entendeu? Você tem que ser dissimulado. É tão simples, são os homens, e obedecem tanto às necessidades presentes, que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Então, se faz de besta. Não mostre que você é raposa para poder destruir o lobo. É esse aí o pensamento de Nicolau Maquiavel. Próximo encontro, vamos corrigir os exercícios e zerar esse livro. Tchauzinho. Até amanhã. Tchau, Pro. Até. Fiquem com Deus. Até, Pro. Hasta luego, chicos. Tchau, professor. Tchau, tchau.